Livro do profeta Daniel, capítulo 1, e o versículo 8 e o versículo 9. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Eu quero, através deste texto de Daniel, mostrar aqui para vocês como que o nosso Deus é um Deus de providência e como ele, irmãos, nos introduz num projeto, num plano muito maior do que os nossos olhos enxergam. Muitas das vezes a tendência humana é prestar atenção em detalhes, é prestar atenção no momento em que está atravessando. E nós temos dificuldade de enxergar o todo, o agir, o mover de Deus. Na vida daquele que serve ao Senhor e que anda com Deus, é necessário que se entenda como que é esse mover, como que é esse agir de Deus, para que nós possamos sofrer menos e aproveitar as oportunidades que Deus ele dá para cada um de nós. E também enxergamos aqui a soberania de Deus sobre todas as coisas. Embora naquela ocasião o poder estivesse nas mãos de Nabucodonosor, ele era o dominador de todo o mundo conhecido na época. Todavia, o poder e a glória ainda pertencia ao Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra. E ele vai mostrar isso para Nabucodonosor. E um lindo de tudo é que escolhe 4 homens para fazer parte desse grande projeto que ele está realizando. Assim, nós olhamos para cá, era uma época em que esse povo está sendo levado para o cativeiro, está sendo levado para fora, arrancado fora da sua cidade, sendo levado para uma cidade estranha, totalmente contrária ao ambiente em que eles viviam, lugar em que eles estavam separados ali para servir a Deus, tinha um templo, mas agora eles estavam vivendo uma época terrível na vida deles. O templo estava sendo destruído, os utensílios do templo estavam sendo levados, a cidade em que eles priorizavam, que eles valorizavam tanto, estava sendo colocado fogo e as famílias estavam todas sendo separadas. Então o momento era complicado. Porém, nós temos a vida desses homens aqui, que o capítulo 1 de Daniel mostra para nós que Deus, ele resolve fazer algo diferente através da vida deles. Então vejamos, nós temos aqui, o Senhor entregou nas mãos de Nabucodonosor a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus e os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, da linhagem real dos nobres. Jovens, olha o detalhe aqui importante. Muito bem, comece a observar quando Deus ele tem um projeto e ele então, aí para executar esse projeto, quem é que Deus usa? Que porta que Deus vai se utilizar dela? Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que abre porta onde não tem. Se existe um cargo em que ele quer nos colocar, ele nos coloca. Agora, se não existir esse cargo, ele cria. Deus ele cria um cargo
para ele então colocar aqueles que são dele para executar o seu plano e o seu projeto. Então preste atenção na lição que nós aprendemos aqui. Não é aquilo que eu desejo, não é aquilo que eu quero. Eu preciso me enquadrar no projeto de Deus. A partir do momento que eu entendo isso, eu entendo que eu faço parte de um grande projeto de Deus e eu começo a me sujeitar, eu começo a obedecer a Deus, a me submeter a esse querer de Deus, a minha vida começa a se enquadrar ali. As coisas começam a ficar diferentes, irmãos. Olhe esse texto como que ele é extraordinário nas suas lições, das quais nós podemos aprender para os dias de hoje. Então, Nabucodonosor mandou buscar jovens e que não houvesse defeito algum. Foi a primeira qualidade. A segunda, formosos de aparência. Terceiro, instruídos em toda sabedoria e sábios em ciências. Quarto, entendidos no conhecimento. E quinto, que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados na terra e na língua dos caldeus. Então, estes aqui são aqueles que Nabucodonosor está buscando. Olha como que quando Deus ele tem um projeto, segunda lição aqui, hein? Preste atenção. Quando Deus ele tem um projeto na vida de alguém, este alguém já é preparado antes por Deus. Você vai enxergar isso na vida de Moisés, você vai enxergar isso na vida de Josué, você vai enxergar isso na vida de Davi. Pois é, homens que antes que alcançassem a posição que Deus tinha para a vida deles, Deus já estava trabalhando desde criança. Deus já estava trabalhando. Alguns aqui até chegam a expressar que Deus já está, foi Deus quem os havia gerado no ventre de sua mãe. Pois é, Deus já gerou para um projeto. E daí? Os projetos de Deus podem ser frustrados? Jó chegou à conclusão que não. Nenhum de seus planos, de seus pensamentos podem ser frustrados. Faça uma aplicação. Você e eu, nós fazemos parte de um projeto de Deus nessa terra. Nós aqui vivemos com propósito. Nós aqui temos conhecimento desse propósito de Deus. E uma vez que temos o conhecimento do propósito de Deus para as nossas vidas, estamos nos sujeitando à vontade e ao querer de Deus? Preste atenção que muitas vezes cumprir a vontade de Deus não implica em vitória, não implica em prosperidade, não implica em portas abertas. Sempre os primeiros momentos são de dificuldades, são de teste. Tudo isso aí é preparação. É para que você fique tranquilo e se submeta. Qual que é o momento que você está passando agora? É de turbulência? Você não está entendendo? Está tudo entenebrecido diante de você? Você não está compreendendo muito bem aquilo que está acontecendo? Muitas das vezes até aquela pergunta, onde é que está Deus? Cadê Deus nessa história aqui? Fica tranquilo, descansa, não murmure, não questione. Procure entender o processo. Procure entender o processo. Será que nós podemos imaginar esse processo na vida desses jovens naquele momento? Perder família, perder a terra. Eles, judeus, que tanto valorizavam a terra natal, eles que tanto valorizavam a cidade de Jerusalém, eles que valorizavam tanto o templo, e agora estão privados de todas essas coisas que eu citei. Mas esses homens estão entendendo o processo do Senhor. E o detalhe muito importante, não é o momento que faz com que eu me desvie de Deus. Eu perca o meu caráter cristão. Muitas vezes as dificuldades testam o nosso caráter cristão, a nossa firmeza e a nossa convicção de fé.
Nós temos convicção da nossa fé? Bem, se tivermos, nenhuma situação adversa aí vai tirar o que nós temos dentro de nós. Pode ter certeza disso. Então, esses homens, eles antes que chegassem nesse momento aqui, eles já haviam sido preparados por Deus. E quando Aspenaz sai para o meio do cativeiro, né? Porque ali não estavam presentes somente judeus. Todas as nações em que Nabucodonosor entrava, todas as cidades, todas as terras, ele tinha por característica levar para a Babilônia os cativos. Eles não deixavam na própria terra, subjugados, não, eles levavam, como aconteceu aqui. E então, Aspenaz sai para procurar ali homens que tivessem essa qualidade. Bom, saído, verso 5, o rei lhes determinou a ração de cada dia, a porção do manjar do rei, do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E aqui é mudado o nome deles para um nome caldeu, que é então Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego, aí na sequência, tá bom? E Daniel, ele assentou no seu coração o seguinte: eu não vou me contaminar com o manjar do rei. Ou seja, esta terra estranha, nada dela pertence a mim, então eu não quero participar. E olha a proposta, preste atenção nessa outra lição. A proposta era esses homens estarem diante do rei. Então, eles seriam agora treinados e preparados durante 3 anos, e eles, então, estariam diante do rei, e a proposta era uma proposta extraordinária e excelente. Analise comigo a situação. Estou longe de casa, perdi a minha família, estou no cativeiro, tá bom? Você aqui é tratado de que forma? No meio da galera, no meio da massa, no meio da multidão. Como é que vai ser? E agora eu tenho uma oportunidade de estar diante do rei. Eu vou ser tratado muito bem. Olha o cargo, olha a posição que eu vou ter. Então, eu vou fazer algumas concessões. Negativo. Aqui está a firmeza da fé e da confiança desses homens. Não abriram mão da fidelidade a Deus. Não interessa o que me propõe nessa terra, neste mundo. Nada aqui vai substituir a minha confiança, a minha comunhão, a minha intimidade com Deus. As coisas desta terra me afastam de Deus. Se me afastam de Deus, elas não servem para mim. Sejam quais coisas forem, excelentes, maravilhosas, extraordinárias. Infelizmente, há muitas pessoas hoje que estão trocando Deus por coisas fúteis, insignificantes, passageiras. Mas que nós venhamos aprender a lição aqui. O meu momento de adoração e de comunhão com Deus, eu não vou trocar por nada. Eu não vou me submeter a esse mundo. Eu não vou me submeter a esse presente século. Não, a minha vida ela é consagrada a Deus e vai permanecer consagrada a Deus. E Daniel então propôs no seu coração não se contaminar com o manjar do rei e nem com o vinho que ele bebia. E assim pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. E o texto final aqui, o último que eu li, Deus deu graça a Daniel e misericórdia diante do chefe dos eunucos, pois o eunuco ficou preocupado com a situação e Daniel falou, então nos experimente durante 10 dias. E foi feito, e Daniel e os seus 3 companheiros foram achados muito mais saudáveis, de uma aparência muito mais excelente do que os demais que comiam de tudo da mesa do rei. Em contrapartida, esses
homens viviam de água, de legumes, de verduras. Olha só. E Deus abençoou. Irmãos, quem nos abençoa é Deus. Quem abre porta é Deus. Você não precisa se submeter a coisas que são desagradáveis aos olhos de Deus. Você não precisa fazer concessão com este mundo em qualquer outro lugar que você esteja, viu? Em detrimento da santidade a Deus, da conservação do teu corpo e de todo o teu ser a Deus. Tudo pertence a Deus. Vamos ser fiel, vamos manter. E olha como que esses homens viveram. E aí então eu vou encerrar a minha fala neste momento aqui com o resultado dessa fidelidade desses homens diante de Deus. Aconteceu que o rei teve um sonho, se esqueceu do sonho, ficou maluco com o sonho que ele não se lembrava e chamou os magos, os adivinhos, os inteligentes, os capacitados, todos aqueles homens de outras nações que estavam juntos, faziam parte do mesmo grupo em que estava Daniel e também Ananias, Misael e Azarias. Mas esses homens não conseguiram. Foi chamados os melhores. No primeiro momento, esses aqui, o último, os judeus nem foram chamados. Foram chamados propriamente até os próprios caldeus ali, que tinham essa arte da adivinhação no auge, mas não conseguiram. E então, Nabucodonosor queria matar todos que eram classificados iguaizinho a ele, e que incluía Daniel e também os seus 3 companheiros. Porém, Daniel pediu um tempo de oração para que então ele pudesse dar resposta ao rei. Lhe foi concedido, e o mesmo sonho que Deus mostrou para Nabucodonosor também concede a Daniel, e além disso ainda dá a sua interpretação para Daniel. Daniel é levado para diante do rei e assim conta para o rei o sonho e também dá a sua interpretação. Como que é importante em todas as áreas da nossa vida nós confiarmos em Deus. Nós não devemos confiar a Deus somente a nossa vida espiritual, a nossa vida religiosa. Na igreja, eu sou uma pessoa, tenho um comportamento, tenho uma atitude. Dentro de casa, na família, eu sou outro. Lá no trabalho, outro. Diante da sociedade, outro. Não, eu tenho que ser sempre a mesma pessoa diante de Deus. Considerar, vou repetir para vocês, a nossa adoração não é constituída do momento do culto na igreja. A nossa vida deve ser uma constante adoração ao Senhor Deus. E confiança sempre no Senhor. A porta que Deus abriu para você, foi Ele que abriu. Então confie. Se Ele te der um cargo, se Ele te mostrar um cargo, uma possibilidade de um crescimento na empresa ou em qualquer outra área da vida, sempre vai ser Deus. Seja fiel ao Senhor. E Deus, Ele sabe como te promover. Deus, Ele sabe como te fazer crescer. Deus, Ele sabe como te fazer enriquecer. É dele, tudo pertence a Ele. Vamos confiar no Senhor. E Daniel, então, depois de tudo isso, o rei, lá no verso 46 do capítulo 2. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel. E ordenou-lhe que fizessem oferta de manjares e perfumes suaves. Olha só, característica lá daquele ambiente, daquele lugar. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é o Deus... responde Nabucodonosor a Daniel: o vosso Deus é Deus dos deuses, Senhor dos reis, o revelador dos segredos, pois pudesse revelar esse segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e pôs o Daniel como governador de toda a província de Babilônia, como também principal governador de todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei: e constitui ele sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas Daniel estava à porta do rei. Olha que legal, irmãos. Então,
preste atenção na última lição que eu vou deixar aqui para vocês, tá bom? A última lição dessa mensagem, desse texto. Se prepare para Deus te exaltar, para Deus te enriquecer, para Deus alargar as portas diante de você, para Deus te exaltar, tá bom? Mas antes disso, pode ter certeza, tem perseguição, tem dificuldade, tem adversidade, e no meio dessa primeira situação, mantenha-se fiel a Deus, mantenha-se íntegro, mantenha-se santo, separado para Deus. Não abra mão da comunhão com Deus, pois o resultado vai ser o segundo estado, de exaltação, de presente, de alargamento de porta. Quando isso acontecer com você, não deixe o orgulho e a soberba entrar no teu coração. Se você vai ser exaltado, leve outras pessoas com você, tá bom? Abençoe outras pessoas também que estão ao teu lado. Daniel, ele foi exaltado, mas não se esqueceu dos seus 3 companheiros com os quais, desde o início, estavam juntos. O Senhor disse ele a Nabucodonosor: vai me exaltar? Então eu peço também que leve comigo a Ananias, Misael e Azarias, ou seja, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E assim então Nabucodonosor concedeu, e todos foram alcançados pela bênção de Deus. A bênção do Senhor não é só para mim. A bênção do Senhor é para minha casa, para minha família, para aqueles que estão ao meu lado, para todos que estão ao meu redor. Que a bênção do Senhor transborde sobre a tua vida, seja abundante e que alcance muitas outras pessoas. E sempre Deus seja lembrado e glorificado, pois Ele é o Senhor da nossa vida. É Ele que abre as portas e é Ele que nos sustenta no lugar onde Ele tem nos colocado. Amém.